Bom, o jogo do Super Lince. O jogo Super Lince, que também pode ser o jogo Lince, vocês encontram inclusive alguns formatos até online para baixar eles, para imprimir. Há algum tempo eu dei um curso e eu passei até um acesso para que eles pudessem baixar o jogo, quem não quisesse imprimir. O jogo, ele tem esse formato que eu comentei. Então, quando ele está fechado, ele está no nível fácil. Quando ele abre um lado só, porque ele tem essa aba aqui. Quando ele abre aqui, ele está no médio. E quando ele abre todo, ele é bem grande, aí ele está completo, que seria o nível difícil. Pela caixa, a indicação é de a partir dos 5 anos de idade, tá? Com essas crianças mais novas, você vai ter que ter mais paciência, trabalhar com mais tempo e não envolvendo só rapidez, apesar de que a velocidade de processamento ela é importante, mas a gente não tem como comparar uma criança de 4, 5, 6 anos conosco, certo? Aqui são mais de 260 figuras, se você estiver com o tabuleiro todo aberto. Então, qual é a ideia? Essas pecinhas coloridas, elas vão ser usadas quando você localizar o seu desenho. E dentro do saquinho preto, bem preto, para não ver nada dentro, ele tem as peças. No verso da peça, ele tem lá numeração 1, falei para vocês, ó, pecinha branca, e 2, pecinha cinza. Ele não tem numeração de 3, tá? Mas qual que é a ideia aqui? O que você pode dar de dicas para a criança quando você estiver jogando? Vou jogar com o tabuleiro aberto. Então, olha lá. Acontece o seguinte, eu expliquei para vocês que se o tabuleiro tiver assim, o lado de fora é o número 1, é o mais fácil. Se ele estiver assim, é o número 2, ok? E se ele estiver assim, não tem o número, mas é como se fosse o número 3. Então, significa que a dica que eu vou passar para a criança é, nessa lateral e nesta lateral estão o de número 1, as pecinhas de número 1, e dentro, aqui, estarão as peças de número 2. Isso facilita... por que você vai dar a dica? Eu preciso trabalhar com essa criança a velocidade de processamento. E quanto mais informação ela tiver com relação a isso, mais ágil vai se tornar o jogo dela. Então, o jogo funciona como? Coloca a mão dentro do saco, pega 3 pecinhas... Peguei as nossas. Peço sempre para a criança olhar o número que está no verso, 2, 2, 1. Então, eu vou falar para ela, olha, número 1, você vai olhar na lateral externa. Então, qual é o desenho? É uma armadura. Vou bater o olho, não encontrei aqui. Vou bater o olho para cá. Eu acho que eu também não encontrei. Vamos devagar. Aqui, armadurinha, armadurinha. Para não colocar a pecinha, a gente usa desta bolinha. Então, coloca lá. O único detalhe do jogo é que ele faz isso daqui. Vamos fazer de conta que eu já achei todos, tá bom? Não vou delongar com relação a isso. Vou só fazer de conta que eu achei todos. Coloquei, faz de conta que era isso, tá? Não importa a cor da pecinha. Como eu consegui essas três pecinhas são minhas, então eu vou reservar comigo. Se a criança não conseguiu das 3, ela só conseguiu achar uma, ela ficou com 2 na mão dela, essas 2 obrigatoriamente voltam para dentro do saco, tá? Quanto tempo vai durar esse jogo? Quanto tempo você e a criança conseguirem jogar? Porque pode ser que canse o jogo, tá? Por que pode ser que esse jogo cansa? Porque ele é um jogo que nós vamos ter que procurar essas figuras. E procurar essas figuras vai exigir bastante atenção. Porque justamente esse jogo tem o objetivo de treinar a atenção e a construção visoespacial. A habilidade que vai ser testada aqui dentro, que vai ser feita a estimulação, é de uma atenção difusa, uma atenção concentrada, uma memória operacional,
A memória operacional, ela também é chamada de memória imediata, memória de trabalho, que é aquela que você vai olhar isso, reter a informação na sua cabeça e sair caçando a pecinha, tá? E também vou ter a questão das construções visoespacial. Um detalhe aqui é mostrar para a criança, frisar que o número 1 ficam nas laterais, porque isso vai facilitar bastante o jogo. Não vai deixar o jogo fácil, porque são muitas imagens e elas têm uma certa, como que eu falo? Uma certa igualdade de cores, digamos assim, olha. Então você tem coisinhas azuis próxima, as verdinhas meio próximas. Então você tem cores que vão fazer com que o olho da criança tende a ir. Tanto que é comum a gente estar jogando, a criança fala assim, achei. Não, não é. Esse seria o nosso controle inibitório que você também vai acabar treinando com a criança. Porque é o de não agir por impulso, não achar que é, de esperar, de analisar, de verificar melhor. Além disso, esse jogo do Lince, além de trabalhar bastante a questão da atenção, do controle inibitório, a memória operacional, você vai trabalhar também com a criança, se você tiver interesse, a questão do vocabulário. Acha para mim tantas palavrinhas que comecem com o som ou com a letra tal ou com a sílaba tal. E daí a criança vai ativar a memória de longo prazo dela para verificar qual seria então esta figura ou quais seriam elas. Depois dá para trabalhar a criatividade, pedindo para que ela desenhe, enfim, aí vai da conduta durante a sessão.